esse PTM, propósito transformador massivo, é uma boa sacada, mas tem problema aí de análise de conceito, tem coisa misturada. Vamos dar uma analisada no que ele está chamando aqui de propósito transformador massivo, PTM, os nossos três mosqueteiros, Malone, Gist e Ismail. Então, você vai falar, Nepô, você acha que existe uma coisa que a gente pode chamar de propósito transformador massivo? Eu acho que essas organizações, que a gente chama de curadoria, né, elas têm uma característica que ela tem uma plataforma e que precisa ter uma adesão. Todos os aplicativos, né, diferente dos outros sistemas que eram centralizados, eram plataformas centralizadas. Eu fiz no cliente uma plataforma centralizada de educação. Então, o cliente fez a plataforma e todos os alunos vinham na plataforma. Eram obrigados a fazer o curso naquela plataforma, né? Então, é diferente hoje quando você tem uma opção de aplicativos, os aplicativos são lançados e você, então, tem que fazer todo um trabalho para a pessoa baixar o seu aplicativo no celular dela. Então, o cara não é obrigado a usar o teu aplicativo, a pessoa tem uma série de opções de plataforma, né? A pessoa pode ir para o Uber, pode ir para o Cabify, pode ir para o 99, pode usar, no caso dos taxistas, o táxi.rio, existe essa infinidade. Então, você vai ter que fazer um movimento, você sai de empresas que tinham colaboradores contratados e clientes, digamos assim, entre aspas, escravizados, porque o cara tinha um certo monopólio do processo, então ele não tinha grandes preocupações para fazer essa adesão. Eu vou até colocar uma frase que aparece aí no livro. Então a estrutura da gestão, e essa é a minha análise, na gestão as organizações tinham uma estrutura interna, funcionários internos, ofereciam produtos ao mercado e esse mercado então consumia daquela empresa, existia um concorrente, mas existia um modelo em que a organização, e aí isso foi evoluindo, lançava determinado tipo de conceito que a pessoa, e isso foi uma coisa que foi bem discutida no marketing, a Nike começou a fazer isso, que a pessoa não estava consumindo um tênis, estava consumindo um clima. Então, o Red Bull criava um clima. Então, as pessoas estavam meio que abraçando aquela marca como se fosse um clima, uma espécie assim de vivência. Então, isso é uma característica que tem a ver com a evolução das organizações, tem a ver com a digitalização, tem a ver aí com o ambiente, o desenvolvimento do marketing, e isso é uma coisa que a gente vai chamar aí de marketing da vivência. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que ele está chamando aqui de propósito transformador massivo. É quando determinadas organizações levam para a sociedade um conceito de mudança da sociedade. Então a pessoa não está apenas, porque a Nike, quando diz que você vai ter um clima, e a Red Bull, quando você vai ter um clima, é uma coisa que você está aderindo a um clima. Você quer ter uma vivência, uma coisa bacana para você. Então, não é um propósito transformador, é um propósito ambientador, é uma sensação boa que você quer ter, que as organizações passaram a criar nesse marketing de vivência. Quando a gente vai falar de propósito transformador massivo, vamos pegar o caso do Uber, o caso do Google, o caso de todas as organizações dessas exponenciais, o caso da Airbnb, o que acontece? Essas organizações, elas criam uma plataforma que não tem funcionário, que o consumidor tem que aderir, tem que baixar um aplicativo. Então é uma coisa de adesão. Então você tem que criar um propósito coletivo, que a pessoa está aderindo àquilo, por claro, uma necessidade dela, mas tem uma coisa que é maior, porque ela vai competir com outras organizações, com outras plataformas, em que você precisa fortemente da adesão dos funcionários, das pessoas que vão, tanto o fornecedor quanto o consumidor, o operador ali que a gente vai chamar de colaborador da plataforma, quanto o cliente, que é diferente do que a gente está falando da Nike, que é diferente do que a gente está falando do Red Bull. Ali nós estamos falando de marketing de vivência. E aqui nós estamos falando, isso é
gestão. Isso aqui a gente está falando de curadoria, porque essas plataformas precisam criar esse tipo de coisa. E aí, então, você faz essa separação. Fica uma coisa evidente, porque você tem uma análise de que são dois modelos administrativos. E aí, quando ele fala de propósito transformador massivo, que aí ele vai desenvolver lá pelo processo, aí na página 53, ele vai dizer: o indicador inicial é o Red Bull, cujo PTM te dá asas. Te dá asas. Então, na minha opinião, quando ele está falando de PTM, propósito transformador massivo, o te dá asas não é transformador. Ele não transforma nada. Você toma um Red Bull, não transforma nada. Você vai ter uma vivência bacana. Isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com marketing de vivência. E quando a gente está falando do Uber, quando está falando do Airbnb, nós estamos falando de curadoria, nós estamos falando da necessidade que essas plataformas têm. Pelo próprio conceito do novo modelo de administração, que é um projeto de adesão. É a mesma coisa que vai aparecer, de certa forma, no Bitcoin. O Bitcoin ele tem uma estrutura que é construída por um maluco lá, ele coloca aquela estrutura, depois você não mexe mais, e depois, quando você quer fazer uma mudança, você tem que criar um outro ecossistema de moeda em que as pessoas vão aderir. Então é diferente, porque você não tem funcionário, você não tem consumidor cativo, você tem que fazer uma comunidade, que é um pouco que aparece aqui no diagnóstico aqui do nosso amigo Transformação Digital do Rogers, que ele fala sobre isso, ele percebe esse sintoma, que ele vai falar aqui, ó, rede de clientes, capítulo 2, no domínio que ele vai falar, que as pessoas percebem, existem coisas, mas falta um pouco uma análise separada. Então, e depois ele vai falar aqui, ó, de plataformas, rede de clientes e plataformas. Então você cria as plataformas e você então precisa criar essa tal PTM, que é uma característica da curadoria. E aí você vê que ele mistura as duas coisas. Ele mistura, né? O Red Bull não é transformador. Você pode dizer que ele é massivo, tudo bem. Que tem um propósito. Não diria que tem um propósito. Ele tem uma mensagem massiva, uma mensagem de adesão, em que a pessoa vai tomar o Red Bull e ele vai ter asas. Mas o que tem em te dar asas de transformador? O que tem de transformador o cara tomar um Red Bull? Quando ele vai usar o Uber, tem algo de transformador. Quando ele vai usar o Google, tem algo de transformador. Por quê? Porque ele está aderindo. Porque ele está, na verdade, dando um tapa na cara do antigo intermediador. Ele diz: eu não quero mais usar uma cooperativa de táxi. Eu não quero mais usar um táxi que eu não possa avaliar. Eu quero usar um negócio que eu posso chamar em qualquer lugar, que o cara está perto. Então ele está, na verdade, é uma adesão ao novo ambiente administrativo que está matando uma antiga estrutura que estava viciada, cheia de problemas, etc. E o cara está aderindo àquilo, que é completamente diferente do que o cara pegar o tênis da Nike para ter uma vivência ou comprar uma latinha de Red Bull para receber asas. E aí você vai falar: ai, né, pô, que cara chato esse tal de Nepomuceno, cara, pô, o cara fica cri com o livro, vamos ver o que dali a gente vai sair. E aí que eu acho que a gente está entrando na coisa fundamental da leitura detalhada de um determinado livro e seus conceitos. Os conceitos de um livro fazem parte quase que como uma espécie de receituário médico. Pensa bem, se você considera, e ele está dizendo, você tem que ter um propósito massivo, transformador, o transformador massivo, e aí você diz: ah, legal, então eu preciso contratar alguém, eu preciso que alguém me dê esse propósito. Aí se você vai ter, a sua empresa vai dizer asas para voar, a sua empresa vai precisar de um marqueteiro que vai construir uma coisa parecida com a Nike, e aí você vai ter que ter um cara de comunicação, um cara de marketing, etc, etc. Se eu digo para você que esse propósito transformador massivo tem a ver com esse conceito do Uber e tem a ver com esse conceito, você já não vai contratar um marqueteiro e o marqueteiro não vai funcionar. Porque não é para você criar uma frase geral, é para você envolver as pessoas numa transformação em que as pessoas vão aderir porque estão transformando algo na sociedade de maneira coletiva e não individual. É para isso que serve o mergulho de um livro assim, desse jeito.
É porque existe uma relação entre pensar e agir, existe uma relação entre conceito que você descreve, que você tem que ser muito preciso, porque isso vai orientar as pessoas nos projetos de transformação digital. Se for a mesma coisa, e se eu misturo as coisas, na hora que você vai ler esse livro na sua empresa, que você vai se guiar por esse livro para fazer o seu projeto, você vai ficar na dúvida do que você tem que fazer. Ou você está indo na direção do Red Bull, ou você está indo na direção do Uber. Me parece, claramente e evidentemente, que são duas coisas, que são duas contratações diferentes e são dois receituários diferentes. Uma coisa é eu dizer para você que você tem que tomar um xarope e a outra é dizer que você tem que tomar um antibiótico. Ou não?